A história de Caim é uma das narrativas mais enigmáticas e intrigantes da Bíblia. Desde a criação do mundo até o fratricídio que abalou as primeiras gerações da humanidade, a vida de Caim é marcada por um mistério profundo. Quem era sua esposa? É fácil passar por essa questão sem uma reflexão mais profunda, já que o relato bíblico, em seu estilo conciso e direto, não nos dá todas as respostas. No entanto, quando mergulhamos nas entrelinhas e exploramos as histórias não contadas, percebemos que há muito mais em jogo do que imaginamos. Algo está errado nessa história, e essa sensação de algo a mais não pode ser ignorada. É como se o texto estivesse sussurrando para aqueles que desejam olhar mais de perto. Há algo escondido aqui, algo que precisamos entender para captar o verdadeiro significado dessa narrativa. Você já se perguntou de onde veio a esposa de Caim? Afinal, quando ele foge após matar Abel e se estabelece na terra de Nod, a Bíblia diz que ele se casa e constrói uma cidade. Mas quem eram essas pessoas? Como elas surgiram se, até aquele momento, Adão e Eva eram os únicos pais da humanidade? Essas perguntas não são apenas curiosidades. Elas tocam em aspectos essenciais da nossa fé e da maneira como entendemos a criação e o propósito de Deus para a humanidade. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada para descobrir a verdade sobre a esposa de Caim, um mistério que atravessa séculos e desperta o interesse de estudiosos e teólogos em todo o mundo. Prepare-se para uma viagem que vai além do que está escrito, que conecta as lacunas do relato bíblico e revela as profundezas das histórias não contadas. Vamos explorar juntos o que pode estar escondido nas páginas da Escritura e como isso pode transformar a maneira como entendemos as origens da humanidade e a história redentora de Deus. A narrativa do Gênesis é surpreendentemente breve quando se trata de detalhes sobre o início da humanidade. Adão e Eva são criados, colocados no jardim do Éden e depois da queda, começam a gerar filhos. No entanto, ao falar de Caim, a Escritura nos apresenta algo que parece estar fora de contexto. Caim, depois de matar Abel, vai para a terra de Nod e conhece sua esposa. Mas quem é essa mulher? Como Caim pode ter encontrado uma esposa se, até onde sabemos, ele era o único filho sobrevivente de Adão e Eva naquela época? Essa lacuna na narrativa levanta uma série de questões. O que a Bíblia não está nos dizendo? É possível que existam outras linhagens de seres humanos não mencionadas explicitamente? Ou será que o relato de Gênesis é uma narrativa seletiva, focada apenas em certos aspectos da história? Alguns estudiosos apontam que a Bíblia nem sempre visa fornecer uma cronologia detalhada de cada evento histórico. Em vez disso, Gênesis parece mais preocupado com os eventos-chave da história redentora de Deus, deixando alguns detalhes sem explicação. Isso nos leva a considerar que talvez haja muito mais acontecendo nos bastidores do que a narrativa direta nos conta. Podemos estar lidando com uma história maior, onde nem todas as peças do quebra-cabeça são reveladas de imediato. Por exemplo, o próprio Caim, após matar Abel, expressa medo de que qualquer um que o encontrar o mataria. Essa frase sugere a existência de outras pessoas, além de sua família imediata. Mas quem eram essas pessoas? E como elas se encaixam na história geral da criação? A ausência de detalhes explícitos na narrativa de Gênesis não deve ser vista como uma falha, mas como um convite para a reflexão. É como se a Bíblia estivesse nos pedindo para olhar mais fundo, para questionar o que está acontecendo por trás das palavras e encontrar um significado mais profundo. Agora que estabelecemos que há lacunas na história de Gênesis, precisamos examinar o que isso significa. De onde vieram essas outras pessoas? Como isso afeta nossa compreensão da origem da humanidade? Essas são as perguntas que nos levarão ao próximo ponto da nossa jornada. Essa primeira parte da nossa exploração nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas, como em qualquer boa história, são as perguntas que nos fazem seguir adiante. O que será que descobriremos a seguir? Se você já se intrigou com esse primeiro mistério, não saia daí. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas próximas partes dessa jornada. Continue acompanhando, curta e compartilhe suas reflexões.
Vamos descobrir juntos a verdade oculta na história de Caim. Após estabelecer que a Bíblia deixa algumas lacunas na narrativa de Gênesis, uma questão crucial permanece: de onde vieram as outras pessoas mencionadas indiretamente na história de Caim? Esse é um ponto de interrogação que surge para qualquer leitor atento. Quando Caim é banido para a terra de Nod, ele não apenas encontra uma esposa, mas também expressa temor de ser morto por qualquer um que o encontrasse. Mas quem seriam esses outros se a Bíblia não menciona explicitamente a criação de mais pessoas além de Adão, Eva e seus filhos? Esse é o ponto onde entramos na complexa teia de hipóteses e teorias que foram sendo formuladas ao longo dos séculos. Vamos explorar algumas das possibilidades que têm sido discutidas, desde as abordagens tradicionais até as mais ousadas. A explicação mais aceita na tradição judaico-cristã é que, ao longo do tempo, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim e Abel. Isso é afirmado no próprio Gênesis 5:4, onde se menciona que Adão gerou outros filhos e filhas após o nascimento de Sete. Se essa interpretação estiver correta, a esposa de Caim seria, na verdade, uma de suas irmãs ou sobrinhas, o que explica como ele conseguiu se casar. No entanto, essa interpretação levanta uma questão delicada. Por que a Bíblia não menciona essas pessoas antes? Por que o texto é tão lacônico quando se trata de detalhar as primeiras gerações da humanidade? Uma possibilidade é que a narrativa se concentre apenas nos eventos mais relevantes para a história redentora, enquanto omite detalhes considerados secundários. Isso pode explicar por que não vemos uma lista exaustiva de descendentes até muito depois, no relato do nascimento de Sete. Outra hipótese mais recente, apoiada por alguns estudiosos e teólogos, é que o texto bíblico pode estar sugerindo a existência de outros grupos de seres humanos contemporâneos a Adão e Eva. Essa teoria, por mais controversa que seja, propõe que Adão e Eva poderiam ter sido escolhidos como representantes de uma humanidade já existente, com o relato da criação em Gênesis descrevendo o começo de uma história espiritual particular e não a origem biológica de todos os seres humanos. Esse ponto de vista abre um espaço fascinante para a imaginação. Se essa interpretação estiver correta, Caim teria encontrado sua esposa entre esses outros grupos, o que poderia explicar a existência de pessoas na terra de Nod. Isso também ajudaria a justificar seu medo de ser morto por qualquer um que o encontrasse. Nesse cenário, a Bíblia poderia estar descrevendo apenas uma fração da humanidade que, embora criada por Deus, não seria descendente direta de Adão e Eva. Essa ideia, embora intrigante, permanece no campo das teorias e deve ser encarada com cautela. Muitos estudiosos tradicionais ainda preferem a interpretação mais direta de que Caim se casou com uma parente próxima. Contudo, ela nos oferece uma perspectiva diferente sobre as lacunas narrativas e nos ajuda a refletir sobre como a humanidade foi crescendo, mesmo diante de textos que não fornecem todos os detalhes que gostaríamos de ter. Independentemente de qual teoria seja adotada, a questão de onde vieram as outras pessoas vai além da simples curiosidade histórica. Ela toca no entendimento da nossa origem comum como seres humanos. A Bíblia, ao longo de suas páginas, faz questão de enfatizar a unidade da humanidade sob Deus, descendentes de um mesmo Criador, portadores de sua imagem e destinados a viver sob sua aliança. Seja através da interpretação tradicional ou de teorias mais amplas, o relato de Gênesis nos lembra que a história de Caim e sua esposa, assim como de todas as primeiras gerações, reflete a expansão e a multiplicação da humanidade sob o olhar atento de Deus. O crescimento da população, com suas complexidades e desafios, ecoa as tensões que vemos na história de Caim. A luta por encontrar seu lugar no mundo, a construção de sociedades e a perpetuação do pecado. Ao considerar de onde vieram essas pessoas, somos chamados a olhar para além do texto, para o quadro maior que a narrativa nos apresenta, uma história que aponta para a redenção e reconciliação final de toda a humanidade através de Cristo. Esse segundo ponto nos leva a uma reflexão mais profunda sobre as origens da humanidade
e as implicações espirituais por trás dessa questão. Quer você incline-se para a interpretação tradicional ou explore teorias mais amplas, uma coisa é clara: há um mistério nessa história que ainda provoca nossos pensamentos e nossa fé. Continue com a gente nessa jornada. Estamos apenas começando a desvendar os segredos ocultos na história de Caim e sua esposa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Suas reflexões são importantes para continuar essa conversa. Agora que já refletimos sobre as lacunas no relato bíblico e a possibilidade de outras pessoas existirem além de Adão e Eva, é hora de mergulharmos na interpretação mais tradicional da história de Caim e sua esposa. Essa visão, que remonta a muitos dos primeiros estudiosos judeus e cristãos, sugere que a esposa de Caim foi uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha, e que os filhos de Adão e Eva formaram os primeiros casamentos e famílias da humanidade. Para entender melhor essa abordagem, precisamos examinar a dinâmica das primeiras gerações e a forma como a Bíblia apresenta o crescimento da população humana. A Bíblia nos diz em Gênesis 5:4 que Adão gerou filhos e filhas, além de Caim, Abel e Sete. Isso significa que, ao longo de sua vida, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, e seus descendentes se casaram entre si para formar as primeiras famílias da terra. É importante lembrar que, de acordo com a tradição judaico-cristã, as pessoas nessa época viviam por centenas de anos. Adão, por exemplo, viveu até os 930 anos. Isso nos ajuda a entender como a humanidade poderia ter se multiplicado rapidamente, com várias gerações coexistindo ao mesmo tempo. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, muito provavelmente teria se casado com uma de suas irmãs. Embora a ideia de casamento entre irmãos hoje nos cause desconforto, não devemos aplicar nossas normas culturais modernas aos tempos antigos. Naquele período inicial da humanidade, as leis morais e culturais que regulam o casamento entre parentes próximos ainda não haviam sido estabelecidas. Na verdade, foi apenas muito mais tarde, durante o período de Moisés, que Deus proibiu explicitamente os casamentos entre irmãos, como vemos em Levítico 18:9. Até então, o casamento entre parentes próximos era necessário para a sobrevivência e expansão da raça humana. Muitos leitores ficam intrigados com o fato de a Bíblia não mencionar diretamente as irmãs de Caim ou outros detalhes sobre o casamento nas primeiras gerações. No entanto, isso se alinha com o estilo da narrativa bíblica, que frequentemente se concentra nos eventos e personagens mais centrais à história redentora, deixando outros detalhes à margem. A Bíblia não foi escrita para ser uma crônica exaustiva de cada pessoa e evento, mas sim para transmitir uma mensagem teológica sobre Deus e seu plano para a humanidade. Assim, a história de Caim e Abel é contada em função do seu impacto espiritual e moral. O primeiro homicídio da história, o exílio de Caim, e o começo das cidades humanas. A menção da esposa de Caim é feita de forma breve, porque ela não é o foco principal da narrativa, e sim um elemento que ajuda a avançar a história. Essa abordagem também nos lembra que a Bíblia foi escrita em um contexto cultural muito diferente do nosso. Para os primeiros leitores da narrativa, o casamento entre irmãos e a multiplicação da família humana não eram aspectos chocantes, mas algo que fazia parte de sua compreensão de como Deus começou a povoar o mundo. Portanto, a ausência de menção direta às irmãs de Caim não indica uma omissão intencional ou um mistério profundo, mas sim a simplicidade com que essas questões eram tratadas na época. A interpretação tradicional da esposa de Caim, sendo uma de suas irmãs, não apenas faz sentido dentro da narrativa bíblica, mas também nos oferece uma perspectiva teológica importante sobre a unidade da humanidade. Se todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, isso significa que todos compartilhamos a mesma origem e, mais importante, a mesma condição de queda e necessidade de redenção. Essa visão de unidade é enfatizada mais tarde pelo apóstolo Paulo em Atos 17:26, onde ele diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana. A história de Caim e sua esposa, portanto, reflete mais do que apenas um relato de eventos primitivos.
Ela nos lembra de que somos todos parte de uma grande família humana que começou no Éden e que, apesar do pecado e da corrupção, está incluída no plano redentor de Deus. É aqui que essa interpretação nos leva a um ponto de reflexão. A ideia de que, embora o pecado de Caim tenha gerado violência e exílio, Deus permitiu que a humanidade continuasse a se multiplicar e construir civilizações. Isso nos aponta para a graça e a paciência de Deus, que mesmo diante do pecado, não interrompeu seu plano de povoar a terra e de, eventualmente, trazer a redenção através de Cristo. Neste ponto da nossa jornada, já podemos ver como a interpretação tradicional responde a muitas perguntas, mas também abre caminho para reflexões mais profundas. A história da esposa de Caim nos ensina sobre a unidade da humanidade e a continuidade do plano de Deus, mesmo diante de tragédias como a morte de Abel. E você? O que pensa sobre essa visão tradicional? Será que essa explicação é suficiente para resolver as dúvidas sobre a origem da esposa de Caim? Compartilhe suas reflexões e continue nos acompanhando enquanto mergulhamos ainda mais fundo na história. Curta, compartilhe e comente suas impressões. Vamos continuar desvendando juntos os segredos desta narrativa bíblica fascinante. Ao seguir na nossa jornada pela história de Caim e sua esposa, chegamos a uma questão que provoca desconforto para muitos. Como a humanidade pôde crescer a partir de casamentos entre irmãos ou parentes tão próximos? Para a sensibilidade moderna, a ideia de casamento entre parentes próximos é moralmente e biologicamente imprópria. Então, como podemos reconciliar isso com a narrativa bíblica de Caim e suas irmãs, ou outros parentes, sendo os primeiros casais da história? Para entendermos por que o casamento entre parentes próximos era necessário nas primeiras gerações, precisamos lembrar que, segundo o relato bíblico, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados diretamente por Deus. A humanidade começou com um único casal, o que significa que, para que a população crescesse, seus descendentes não tinham outra opção além de casar entre si. Isso era uma necessidade prática na fase inicial da civilização humana. Naquela época, o casamento entre irmãos, irmãs ou primos não era considerado imoral, pois as normas culturais e morais que conhecemos hoje não haviam sido estabelecidas. A pureza genética de Adão e Eva, recém-criados por Deus, também pode ter minimizado os problemas de consanguinidade que associamos ao casamento entre parentes, nos tempos modernos. Somente mais tarde, com o aumento da população e a degradação genética acumulada ao longo das gerações, é que surgiram leis explícitas, como as encontradas em Levítico 18, proibindo tais casamentos. No contexto das primeiras gerações, a moralidade estava em um estágio inicial de desenvolvimento. As leis que Deus daria a Moisés centenas de anos depois, que proibiriam o casamento entre parentes próximos, ainda não existiam. Por isso, não é apropriado aplicar essas leis retroativamente aos primeiros humanos. No início, o objetivo principal era o crescimento da população humana, e Deus permitiu que os irmãos e irmãs se casassem para cumprir o mandamento de frutificar e multiplicar. Gênesis 1:28. Outra consideração importante é que o conceito de pecado em torno do incesto surge da progressão da revelação divina. Deus, ao longo do tempo, revelou sua vontade e as leis morais de forma progressiva, moldando os parâmetros do que era certo ou errado de acordo com o desenvolvimento da humanidade. No início, havia uma necessidade de sobrevivência e expansão, e à medida que a civilização progredia e outras famílias surgiam, as leis se tornaram mais rígidas para preservar a santidade e a saúde da sociedade. O casamento entre parentes na primeira geração não deveria ser visto com os mesmos olhos que o vemos hoje. O ambiente cultural, moral e biológico era completamente diferente. O que hoje consideramos impróprio ou perigoso, naquela época, era uma necessidade legítima, dada a situação de uma humanidade recém-criada e destinada a multiplicar-se. A moralidade bíblica sempre foi contextual e progressiva. À medida que a humanidade crescia e a diversidade aumentava, Deus introduziu normas mais específicas para regular os relacionamentos humanos. Durante o tempo de Moisés, essas normas foram codificadas na lei,
e o casamento entre parentes próximos foi explicitamente proibido. Levítico 18, 6, 18. Isso aconteceu porque naquela altura já existiam pessoas suficientes para que a consanguinidade não fosse mais necessária e porque Deus, em sua sabedoria, estabeleceu limites para proteger a saúde física e espiritual do seu povo. Essa transição mostra que o que era aceitável em uma determinada época não significa que foi projetado para ser uma prática permanente. Deus, como Criador e legislador, ajustou as regras de acordo com as necessidades e o contexto de cada período da história da salvação. Dessa forma, ele garantiu que a humanidade pudesse se expandir inicialmente e depois a protegeu dos danos que poderiam ser causados por casamentos consanguíneos em estágios posteriores. Para nós que vivemos em um mundo com normas morais e culturais diferentes, é fácil julgar essas práticas antigas. Contudo, ao olhar para essa parte da história de Caim e da humanidade, somos convidados a entender que os contextos são fundamentais. O que foi necessário para a expansão da raça humana no início da criação não tem as mesmas implicações éticas e biológicas que teriam hoje. Essa fase da história bíblica também nos ensina algo importante sobre o plano redentor de Deus. Mesmo diante de circunstâncias que podem nos parecer moralmente complexas ou confusas, Deus estava no controle, orientando e moldando a humanidade conforme seu plano soberano. O crescimento inicial da humanidade foi essencial para que, eventualmente, a redenção pudesse alcançar o mundo todo através de Jesus Cristo. E esse é o ponto central de toda a narrativa bíblica. Deus está trabalhando para cumprir seu plano de redenção, mesmo nas histórias que nos parecem enigmáticas ou difíceis de entender. A história do casamento entre parentes na primeira geração da humanidade nos desafia a pensar de forma mais ampla sobre os contextos morais e a progressão das normas divinas. O que parecia ser uma necessidade naquela época nos mostra como Deus estava construindo a fundação da humanidade, preparando tudo para a revelação plena da sua vontade no futuro. O que você pensa sobre essa questão? Como a moralidade evoluiu ao longo do tempo na história bíblica? Deixe seus comentários e vamos continuar explorando juntos as profundezas dessa história fascinante. Curta, compartilhe e participe dessa discussão. Há muito mais para descobrir nessa jornada pela história de Caim e sua esposa. A Bíblia, como vimos, não nos dá todos os detalhes sobre a esposa de Caim e as primeiras gerações da humanidade. No entanto, ao longo dos séculos, surgiram diversas teorias que tentam preencher essas lacunas, com base em tradições orais, escritos apócrifos e textos extrabíblicos. Esses textos e tradições, embora não sejam considerados canônicos pela maioria das tradições cristãs, nos oferecem visões fascinantes e, por vezes, controversas sobre o que poderia ter acontecido nos primórdios da humanidade. Um dos textos extrabíblicos mais conhecidos que aborda a questão das primeiras gerações humanas é o Livro de Jubileus, uma obra apócrifa datada de aproximadamente o 2º século a.C. Embora não faça parte do cânon da Bíblia hebraica ou cristã, esse livro tem sido influente em algumas tradições judaicas e cristãs primitivas, especialmente entre os essênios, o grupo responsável pelos manuscritos do Mar Morto. O Livro de Jubileus oferece uma cronologia mais detalhada sobre os primeiros anos após a criação, incluindo os descendentes de Adão e Eva. De acordo com esse texto, a esposa de Caim teria sido sua irmã, chamada Auã. O nome de Auã não é mencionado na Bíblia, mas essa tradição revela que já havia uma tentativa de esclarecer as lacunas presentes no relato de Gênesis. O Livro de Jubileus, assim como outros textos apócrifos, ajuda a moldar uma visão mais ampla sobre o que as primeiras gerações humanas poderiam ter sido, mas devemos lembrar que ele não carrega a autoridade inspirada das escrituras canônicas. Outra tradição apócrifa vem do livro de Adão e Eva, que também menciona Auã como esposa de Caim e oferece mais detalhes sobre a vida após a expulsão do Jardim do Éden. Embora esses textos não sejam aceitos como parte da Bíblia, eles refletem a busca de respostas que muitos antigos tinham sobre a origem da humanidade e os mistérios que cercam a narrativa bíblica. Além dos textos apócrifos,
tradições judaicas e islâmicas também desenvolveram suas próprias interpretações sobre a esposa de Caim e as primeiras gerações. No Talmud, por exemplo, há várias referências a tradições orais que mencionam as irmãs de Caim e Abel, sugerindo que elas foram suas esposas. Essas tradições são uma tentativa de responder às perguntas que o Gênesis não aborda diretamente, e mostram como os antigos estudiosos procuravam preencher essas lacunas com explicações plausíveis dentro do seu contexto cultural e religioso. No Islã, as narrativas sobre Caim e Abel, conhecidos como Qabil e Habil, também estão presentes, embora o Alcorão não mencione explicitamente os detalhes sobre a esposa de Caim. No entanto, comentaristas islâmicos, com base em hadiths, tradições orais, afirmam que Caim se casou com uma irmã, o que é consistente com algumas interpretações judaico-cristãs. Essas tradições extra-bíblicas, embora variadas em seus detalhes, revelam a universalidade da curiosidade sobre a história de Caim e sua esposa. Elas também mostram como, ao longo do tempo, diferentes culturas e religiões buscaram preencher as lacunas deixadas pela narrativa bíblica com base em suas próprias crenças e entendimentos do mundo. Embora esses textos apócrifos e tradições extra-bíblicas forneçam insights interessantes, é importante analisá-los com cautela. Eles refletem uma busca humana por respostas, mas não são considerados inspirados como as Escrituras. Sua utilidade reside em nos ajudar a entender como os antigos pensavam sobre questões que a Bíblia não aborda diretamente, mas não devem ser vistos como verdades absolutas ou como parte do cânon bíblico. O que podemos aprender dessas fontes é que o mistério da esposa de Caim e das primeiras gerações da humanidade é uma questão que intrigou não apenas leitores modernos, mas também pessoas ao longo da história. No entanto, devemos sempre retornar às Escrituras como a fonte mais segura e confiável de nossa fé, sabendo que nem todas as respostas estão presentes em detalhes, mas o que é revelado é suficiente para o plano de Deus para a redenção da humanidade. As teorias extra-bíblicas e apócrifas nos convidam a refletir sobre algo maior, como o desejo humano por respostas pode muitas vezes nos levar a procurar explicações onde Deus escolheu manter o silêncio. A história da esposa de Caim, quando considerada à luz desses textos, nos lembra que há mistérios que podem permanecer intencionais na narrativa divina, deixando espaço para a fé e a confiança na sabedoria de Deus. Esses textos também nos lembram que, apesar das lacunas, a Bíblia permanece focada no propósito central da redenção, e os detalhes que às vezes faltam não enfraquecem a verdade das Escrituras, mas nos desafiam a confiar em Deus mesmo quando não temos todas as respostas. O que essas tradições e textos antigos revelam sobre nossa sede de respostas? Como isso nos ajuda a entender a complexidade e a profundidade da narrativa bíblica? Será que algumas dessas tradições podem nos dar pistas úteis? Ou será que, no fim, o mistério deve ser aceito como parte do plano de Deus? A cada passo que damos nesta jornada, percebemos o quanto o relato de Caim é cheio de nuances e mistérios. Compartilhe seus pensamentos conosco e continue acompanhando enquanto exploramos ainda mais essas histórias que há séculos instigam a curiosidade humana. Curta, compartilhe e comente. Juntos, podemos continuar desvendando os segredos da história de Caim e sua esposa. À medida que continuamos nossa jornada pela história de Caim e sua esposa, um aspecto que merece atenção é a cronologia dos eventos narrados no Gênesis. Se nos perguntarmos sobre o crescimento da população e como Caim encontrou sua esposa, esbarramos inevitavelmente na questão do tempo. Quanto tempo teria se passado desde a criação de Adão e Eva até o momento em que Caim foi para a terra de Nod? A Bíblia, embora muitas vezes concisa, nos dá pistas sobre o crescimento da humanidade que podem nos ajudar a entender melhor essa cronologia. Uma das primeiras questões que devemos considerar é: quanto tempo Caim viveu antes de cometer o assassinato de Abel e ser exilado? A Bíblia não nos dá uma cronologia exata dos eventos entre o nascimento de Caim e Abel e o momento do crime. No entanto, é razoável supor que já havia passado tempo suficiente para que ambos crescessem e se tornassem adultos.
O texto bíblico nos diz que Abel era um pastor e Caim um lavrador, o que indica que já estavam envolvidos em atividades agrícolas e pastoris, sugerindo que já eram adultos. Outro fator importante a ser considerado é o tempo de vida dos primeiros seres humanos. Adão, segundo Gênesis 5:5, viveu 930 anos. Portanto, é possível que tanto Caim quanto Abel já fossem bem mais velhos do que imaginamos e que Adão e Eva tivessem muitos outros filhos antes e depois do assassinato de Abel. Na cultura antiga, especialmente nas narrativas do Gênesis, a longevidade dos patriarcas é uma característica marcante, o que abre espaço para uma expansão significativa da população em um período relativamente curto. Se Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim e Abel, o que o texto bíblico confirma em Gênesis 5:4, quando menciona outros filhos e filhas, esses descendentes poderiam ter crescido e se estabelecido em outras regiões, como a terra de Nod, para onde Caim foi exilado. O Gênesis, em sua natureza concisa, pode não detalhar cada descendente ou cada geração, mas sugere que a humanidade já estava se multiplicando a essa altura. A história de Caim muitas vezes é lida como se os eventos ocorressem de maneira imediata, quase instantânea. Mas, ao refletirmos sobre o ritmo de vida no início da criação, é possível que muitos anos tenham se passado entre o nascimento de Caim e o momento em que ele se estabeleceu em Nod. A Bíblia, em sua economia de palavras, muitas vezes resume grandes períodos de tempo em poucas frases. Por isso é possível que Caim já tivesse muitos parentes espalhados pela região, e que a terra de Nod, para onde foi exilado, estivesse habitada por seus irmãos, sobrinhos ou até gerações posteriores. Essa lacuna temporal é importante para entendermos como Caim encontrou sua esposa. Ela poderia ter sido uma de suas irmãs ou sobrinhas, mas já haveria uma certa distância cronológica desde o começo da criação até o momento em que ele se casa e começa sua própria família. Essa visão nos ajuda a reconciliar a ideia de que Caim encontrou uma esposa em Nod, sem recorrer a explicações mais especulativas, como a existência de outras raças humanas criadas separadamente. Outro detalhe interessante que o texto bíblico menciona é que Caim fundou uma cidade na terra de Nod. A fundação de uma cidade implica a existência de uma população significativa, algo que pode parecer contraditório se imaginarmos que apenas Caim e sua esposa viveram naquela região. Contudo, se considerarmos que o Gênesis está nos mostrando apenas os eventos principais e não detalhando cada nascimento ou migração de pessoas, podemos concluir que já havia um número considerável de descendentes de Adão espalhados pela terra naquele tempo. É possível que após o nascimento de outros filhos e filhas de Adão e Eva, essas pessoas tenham se espalhado por diferentes regiões e estabelecido vilarejos ou comunidades primitivas, como Nod. Quando Caim chega a essa terra, ele encontra uma população suficiente para justificar a fundação de uma cidade, que ele nomeia em homenagem ao seu filho Enoque, Gênesis 4:17. Esse aspecto cronológico da narrativa é essencial para entender o cenário social em que Caim viveu após o assassinato de Abel. Embora a Bíblia seja breve em sua descrição, podemos inferir que a humanidade já estava se multiplicando e se espalhando pela terra, com Caim sendo apenas um dos muitos descendentes de Adão a participar desse processo. A cronologia dos primeiros capítulos de Gênesis nos ensina algo profundo sobre a paciência e o plano redentor de Deus. Mesmo diante do primeiro assassinato e da maldição imposta a Caim, Deus permitiu que a humanidade continuasse a se multiplicar e a estabelecer sociedades. O tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus para cumprir seu propósito. E os anos que se passaram desde a criação de Adão até o momento em que Caim fundou sua cidade mostram que Deus estava conduzindo a história humana para um plano maior. Caim, com todas as suas falhas, foi um dos primeiros construtores de civilização. E a cronologia dos eventos nos mostra que a humanidade, mesmo marcada pelo pecado, continuava a avançar. Ao permitir que Caim se estabelecesse e fundasse uma cidade, Deus demonstra sua paciência e sua intenção de permitir que o plano da redenção se desenrolasse ao longo do tempo. A cronologia da história de Caim nos ensina sobre o longo alcance do plano de Deus.
Não temos todas as respostas detalhadas sobre como a humanidade cresceu ou quanto tempo se passou entre os eventos, mas vemos que Deus está no controle de cada detalhe. Ele permitiu que a humanidade se expandisse, mesmo diante do pecado, e isso aponta para sua graça contínua. Assim, a história de Caim e sua esposa nos lembra que, mesmo em meio à escuridão e às lacunas temporais, Deus estava preparando o caminho para a redenção. O tempo, tanto no relato bíblico quanto em nossas vidas, não é um obstáculo para o plano de Deus, mas sim parte essencial do seu propósito. A questão do tempo é fundamental para entender a história de Caim e sua esposa. Como a cronologia impacta nossa compreensão dessa narrativa? Será que as lacunas de tempo no Gênesis nos convidam a confiar mais na soberania de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas? Compartilhe suas reflexões sobre essa questão e continue nos acompanhando enquanto desvendamos mais mistérios da história de Caim. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Estamos nessa jornada juntos, explorando o plano redentor de Deus através dessas histórias fascinantes. Quando Caim, após matar Abel, foi condenado por Deus a vagar pela terra, ele foi para a terra de Nod, conforme o relato de Gênesis 4:16. É nesse ponto da narrativa que surgem mais perguntas. Quem eram os habitantes dessa terra de Nod? E como Caim pôde fundar uma cidade ali? O relato bíblico menciona que Caim construiu uma cidade e deu o nome de Enoque em homenagem a seu filho. Isso sugere a existência de uma população considerável. Mas de onde surgiram essas pessoas? Vamos explorar esse mistério e tentar entender quem eram os outros habitantes da terra de Nod. Antes de discutir quem eram os habitantes de Nod, precisamos entender o significado simbólico e geográfico dessa terra. A palavra Nod, em hebraico, significa errante ou vagando. Isso pode indicar que Nod não era apenas um lugar físico, mas também uma condição espiritual de exílio e afastamento da presença de Deus. Ao matar Abel, Caim não apenas cometeu o primeiro homicídio da história humana, mas também se afastou da comunhão com Deus, o que foi simbolizado pelo seu exílio para Nod. Caim, agora um errante, se estabeleceu em um lugar que representava sua separação e maldição. No entanto, mesmo sob essa condição, ele não estava totalmente abandonado. Deus marcou Caim para que ninguém o matasse, Gênesis 4:15, sugerindo que havia outras pessoas na terra que poderiam representar uma ameaça à sua vida. Esse detalhe já levanta a primeira questão. Quem eram essas pessoas? A presença de outras pessoas na terra de Nod é um mistério intrigante. Se seguirmos a narrativa tradicional da Bíblia, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e todos os seus descendentes viriam deles. Então, de onde vieram os habitantes de Nod? Existem duas teorias principais para explicar a presença dessas pessoas. Primeira, os descendentes de Adão e Eva. Uma explicação plausível é que a terra de Nod já era habitada por outros descendentes de Adão e Eva, que não são mencionados explicitamente no texto até Gênesis 5:4, onde lemos que Adão teve outros filhos e filhas. A Bíblia não oferece uma cronologia detalhada sobre o tempo exato desses eventos, mas é possível que, entre o nascimento de Caim e o momento de sua partida para Nod, muitos outros filhos de Adão e Eva já tivessem nascido e se estabelecido em outras regiões. Assim, os habitantes de Nod seriam membros da mesma família distante de Caim, o que explica sua existência e o temor de Caim de ser morto por eles. Segunda, outros grupos humanos. Outra teoria mais especulativa sugere que a narrativa de Gênesis pode não estar relatando a criação de toda a humanidade, mas apenas a linhagem escolhida por Deus, que começou com Adão e Eva. Segundo essa visão, outros grupos humanos poderiam ter existido simultaneamente, criados por Deus, mas não diretamente mencionados nas Escrituras. Esses seres humanos seriam contemporâneos de Caim, mas não descendentes diretos de Adão e Eva. Embora essa teoria não seja amplamente aceita nas tradições judaico-cristãs, ela é sugerida por alguns estudiosos que tentam resolver as aparentes lacunas no relato do Gênesis. Independentemente de qual teoria seja mais convincente,
O fato é que Caim encontrou pessoas na terra de Nod, suficientes para fundar uma cidade. Esse ponto é crucial porque nos ajuda a entender que, no tempo em que Caim viveu, a humanidade já estava se expandindo e crescendo, mesmo que a Bíblia não nos forneça todos os detalhes desse processo. Outro detalhe interessante da narrativa é que Caim, ao chegar a Nod, não apenas se estabeleceu lá, mas também fundou uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho, Enoque. A construção de uma cidade na terra de Nod indica que Caim encontrou uma população relativamente grande, capaz de justificar o desenvolvimento de uma comunidade organizada. A menção da cidade de Enoque é um marco importante na história bíblica, pois sugere o início da vida urbana e do desenvolvimento social humano. Até então, a vida no relato do Gênesis era rural e pastoral, mas com a fundação dessa cidade, Caim e seus descendentes começaram a construir algo mais estruturado e civilizado. Isso nos dá uma pista sobre como a humanidade, mesmo após o primeiro pecado grave e o fratricídio, continuou a avançar em termos de desenvolvimento cultural e social. A fundação da cidade também reflete algo importante sobre o papel de Caim na história da humanidade. Mesmo sendo o primeiro assassino, ele também foi o primeiro construtor de cidades, inaugurando uma nova era de vida comunitária e progresso social. Essa dualidade entre o pecado de Caim e sua contribuição para a civilização reflete a complexidade da natureza humana e a paciência de Deus com a humanidade em seu processo de crescimento. A presença de outros habitantes em Nod e a fundação da cidade de Enoque têm implicações teológicas profundas. Por um lado, isso nos mostra que, mesmo após o pecado de Caim, Deus não interrompeu o processo de multiplicação da humanidade. As cidades e civilizações começaram a surgir, mesmo sob a sombra do pecado. Isso reflete a misericórdia de Deus em permitir que a humanidade continuasse a se desenvolver, mesmo em meio à corrupção. Além disso, a história de Caim nos lembra que o pecado não anula a dignidade humana e o potencial para o progresso. Apesar de suas falhas, Caim ainda desempenhou um papel importante na história da civilização. A fundação da cidade de Enoque mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus permite que a humanidade avance e que seu plano redentor continua a se desenrolar ao longo do tempo. A existência de outros habitantes em Nod e a fundação de uma cidade por Caim nos convidam a refletir sobre como Deus permite que o progresso humano continue, mesmo quando a humanidade falha em seguir seus caminhos. Caim, marcado e exilado, encontrou uma maneira de se estabelecer e construir algo duradouro. Isso nos lembra que Deus não abandona completamente sua criação, mesmo quando ela se afasta dele. Essa história também aponta para a natureza complexa do pecado e da graça. Caim foi punido, mas também protegido. Ele fundou uma cidade, mas a partir de um lugar de exílio. Essas tensões refletem a realidade da nossa própria jornada humana. Somos imperfeitos, mas ainda chamados a participar da criação e do progresso. Quem eram os habitantes de Nod e o que a fundação da cidade de Enoque nos ensina sobre o progresso humano? Essas perguntas nos levam a uma reflexão mais profunda sobre a paciência e o plano redentor de Deus. Mesmo em meio ao pecado, Ele permite que a humanidade continue a crescer e desenvolver-se. O que você pensa sobre essas questões? Deixe seus comentários e continue conosco nessa jornada pela fascinante história de Caim e seus descendentes. Curta, compartilhe e participe dessa discussão. Estamos juntos, desvendando os mistérios bíblicos. A questão da esposa de Caim é um dos grandes mistérios que a narrativa bíblica nos apresenta. E ao chegarmos a este ponto da nossa jornada, é importante refletir com profundidade sobre essa figura enigmática. Gênesis 4:17 afirma simplesmente que Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque, mas não nos oferece detalhes sobre quem era essa mulher, de onde ela veio ou como Caim a encontrou. Como vimos em tópicos anteriores, essa aparente lacuna no texto levanta muitas perguntas. Então, quem poderia ser a esposa de Caim? Para resolver esse mistério,
devemos explorar tanto as possibilidades oferecidas pela própria Escritura, quanto as tradições e interpretações ao longo da história. A explicação mais comum e amplamente aceita na tradição judaico-cristã é que a esposa de Caim era uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha. Gênesis 5:4 nos diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, embora eles não sejam mencionados detalhadamente até depois do nascimento de Sete, o filho que substituiu Abel. Isso sugere que Caim poderia ter se casado com uma dessas irmãs, ou com uma descendente de Adão e Eva, que não foram especificamente nomeadas no texto. Essa interpretação faz sentido dentro do contexto da narrativa bíblica. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, então todos os seus descendentes teriam que se casar entre si, pelo menos nas primeiras gerações, para que a humanidade se multiplicasse. Embora a ideia de casamentos entre irmãos ou parentes próximos nos cause desconforto hoje, no início da criação, isso teria sido uma necessidade para garantir o crescimento da raça humana. Além disso, as leis contra o casamento entre parentes próximos, como vemos mais tarde em Levítico, não haviam sido estabelecidas nesse ponto da história. Essa explicação, no entanto, não elimina a estranheza que muitos leitores sentem ao se deparar com essa possibilidade. Afinal, por que a Bíblia não menciona explicitamente essa esposa, se ela desempenha um papel fundamental na continuidade da linhagem de Caim? O silêncio da Bíblia sobre a identidade da esposa de Caim pode ser visto como um mistério intencional. As Escrituras frequentemente omitem detalhes que não são essenciais para o propósito principal da narrativa, que é revelar o plano redentor de Deus para a humanidade. A história de Caim é centrada no tema do pecado e das consequências trágicas do afastamento de Deus, culminando no primeiro homicídio. A identidade de sua esposa, embora intrigante para nós, talvez não fosse relevante para o foco teológico do texto. Além disso, a ausência de um nome para a esposa de Caim pode servir para destacar o isolamento e a separação de Caim. Ele foi amaldiçoado por Deus e exilado da presença de sua família, vagando pela terra de Nod. Ao deixar de mencionar sua esposa em detalhes, o texto reforça a sensação de solidão e alienação que marca a vida de Caim após o assassinato de Abel. Por outro lado, a fundação de uma nova família com sua esposa e o nascimento de seu filho Enoque indicam que, mesmo após o pecado, a vida continua. Deus, em sua misericórdia, permitiu que Caim tivesse descendentes e a linhagem humana se expandiu, apesar das falhas de seu patriarca. Algumas tradições e teorias especulativas tentam preencher essa lacuna, oferecendo outras explicações para a identidade da esposa de Caim. Uma dessas teorias, como vimos, sugere que Caim pode ter se casado com uma mulher de uma linhagem humana diferente da de Adão e Eva. Essa visão, embora não amplamente aceita, propõe que o relato de Gênesis é focado na linhagem escolhida por Deus, deixando aberta a possibilidade de que outros grupos humanos já estivessem presentes na Terra. Essa interpretação tenta explicar o surgimento de outras pessoas na terra de Nod, onde Caim constrói sua cidade. No entanto, essa visão entra em conflito com a visão tradicional judaico-cristã de que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos e que toda a humanidade descende deles. Outra interpretação mais simbólica sugere que a esposa de Caim representa a continuidade da vida humana, mesmo em meio ao caos e à maldição. Nesse sentido, ela não precisa ter um nome ou uma história própria, pois sua função na narrativa é simplesmente marcar o começo de uma nova etapa na vida de Caim, uma nova fase após o assassinato e o exílio. Independentemente de quem era a esposa de Caim, o fato de que Caim se casou e teve filhos revela algo importante sobre o caráter de Deus e seu plano redentor. Mesmo depois de cometer um dos crimes mais graves da história, o assassinato de seu próprio irmão, Caim não foi destruído por Deus. Em vez disso, Deus permitiu que ele vivesse e tivesse descendentes. Isso nos lembra que, mesmo diante do pecado, a graça de Deus está presente. A história da esposa de Caim é, em última análise, uma história de continuação. Deus, em sua paciência, permitiu que a humanidade crescesse,
mesmo em meio ao pecado e à corrupção. A vida de Caim é marcada por tragédias, mas também por uma nova chance. Ele construiu uma cidade, teve uma família e começou uma nova linhagem, apesar de suas falhas. Esse tema da continuidade e da graça de Deus ressoa em toda a história bíblica. Mesmo quando a humanidade cai em pecado, Deus providencia um caminho para a redenção e a restauração. A esposa de Caim pode não ter um nome, mas sua presença na narrativa é um testemunho da misericórdia divina e da continuidade do plano de Deus para a humanidade. A identidade da esposa de Caim permanece um mistério, mas não precisamos de todas as respostas para entender o propósito maior dessa história. O relato nos lembra que, mesmo quando enfrentamos perguntas sem respostas claras, podemos confiar no plano redentor de Deus. A graça de Deus está presente mesmo nas partes mais sombrias da história humana. Assim, o mistério da esposa de Caim nos convida a refletir sobre o papel da misericórdia de Deus em nossas próprias vidas. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações ou vivemos em meio à incerteza, Deus continua a nos sustentar e a nos guiar em direção à redenção. O que você acha sobre o mistério da esposa de Caim? Será que o silêncio bíblico sobre sua identidade é intencional? Compartilhe suas reflexões e pensamentos. A história de Caim nos desafia a buscar respostas, mas também nos lembra que nem todos os mistérios serão resolvidos facilmente. Continue acompanhando, curtindo e comentando. Há mais para explorar à medida que continuamos essa jornada pela história de Caim e o desenvolvimento da humanidade. Ao observar a história de Caim e sua trajetória após o assassinato de Abel, vemos algo profundo acontecendo em termos do desenvolvimento humano, a criação de civilizações e a fundação de uma cidade. Embora a narrativa de Caim seja muitas vezes lembrada por seu pecado e exílio, ela também contém o primeiro indício de que a humanidade começou a se organizar em sociedades mais estruturadas, o que essa história nos revela sobre o início das civilizações humanas e o que ela nos ensina sobre a relação entre o progresso humano e a condição espiritual da humanidade. Após o assassinato de seu irmão, Caim é condenado a vagar pela terra, mas em vez de continuar errante, ele se estabelece na terra de Nod, onde constrói uma cidade e a chama de Enoque, em homenagem ao seu filho. Gênesis 4:17. Esse é um marco significativo na história humana. É a primeira menção de uma cidade na Bíblia. A fundação dessa cidade sugere que, apesar de sua condição de exilado, Caim procurou estabilidade e estrutura. Caim, que era um lavrador, parece ter levado suas habilidades para além da agricultura, tornando-se também um construtor e organizador social. Isso marca o início da vida urbana e comunitária, um avanço importante na civilização humana. Mas a cidade de Caim também carrega consigo o peso de seu pecado. Ele afundou enquanto vivia sob a maldição de Deus, carregando as cicatrizes de seu crime. Isso levanta uma questão interessante. Qual é a relação entre o desenvolvimento das civilizações humanas e a condição moral e espiritual da humanidade? É possível que, desde o início, o progresso humano tenha sido marcado pela tensão entre o desejo de organizar a vida em sociedade e a presença do pecado. Antes da queda, Adão e Eva viviam no Éden, onde Deus lhes deu a tarefa de cuidar do jardim. O trabalho era parte da ordem original da criação, mas após o pecado, o trabalho passou a ser marcado pelo esforço, dor e sofrimento. No caso de Caim, ele é descrito como um agricultor, alguém que trabalhou com a terra. Quando ele mata Abel, Deus o amaldiçoa, dizendo que a terra não mais produziria frutos para ele. Gênesis 4:12. A maldição de Caim sugere uma ruptura entre o ser humano e a criação. Ele, que havia trabalhado a terra, agora era impedido de colher seus frutos. Isso o força a se afastar do trabalho rural e buscar outra forma de sobrevivência, levando-o a construir uma cidade. Esse é um indício claro de que, à medida que a humanidade se distanciava do Éden, ela começou a buscar novas formas de organização e cultura, mesmo em meio ao pecado e às dificuldades. A cidade de Enoque representa o primeiro passo nesse processo de construção de sociedades.
É uma tentativa de Caim de criar uma nova vida, um novo começo, apesar de sua condição espiritual decaída. Esse avanço reflete a capacidade humana de se adaptar e inovar, mas também nos lembra que o progresso humano não está imune ao pecado. A fundação da cidade de Enoque também nos dá uma visão das primeiras civilizações humanas, surgindo em um mundo pós-Éden. O pecado de Caim, que resultou no assassinato de Abel, é uma das primeiras manifestações da corrupção da humanidade. E essa corrupção não desaparece com o progresso social. Em vez disso, as primeiras cidades e civilizações humanas já surgem marcadas por essa tensão moral. A cidade de Enoque, embora não seja descrita em detalhes na Bíblia, pode ser vista como um símbolo do progresso humano sob a sombra do pecado. Caim fundou a cidade em um esforço de reconstruir sua vida, mas ele o fez enquanto carregava as consequências de seu crime. Isso nos lembra que, desde o início da história humana, as civilizações são construídas em meio à luta entre a ordem e o caos, o bem e o mal. Essa realidade é reforçada ao longo da história bíblica. As cidades, muitas vezes, são retratadas como centros de poder, cultura e progresso, mas também como lugares de idolatria, injustiça e opressão. Babilônia, por exemplo, se torna o símbolo da rebelião contra Deus, enquanto Jerusalém é apresentada como a cidade escolhida por Deus, mas mesmo assim marcada por falhas e corrupção moral. Apesar do pecado de Caim, Deus permitiu que ele fundasse uma cidade e tivesse descendentes. Isso nos mostra a paciência e a misericórdia de Deus. A humanidade, mesmo corrompida pelo pecado, não foi destruída. Deus permitiu que a civilização se desenvolvesse e que a vida continuasse, mesmo em meio à escuridão moral que se seguiu à queda. Isso reflete um tema central da história bíblica. Deus permite que o progresso humano continue, apesar das falhas e do pecado. Ao longo das Escrituras, vemos Deus permitindo que as civilizações se levantem, que a cultura floresça, que os impérios sejam construídos, mesmo enquanto a humanidade lida com as consequências de seu afastamento de Deus. A história de Caim e sua cidade nos ensina sobre a dualidade do progresso humano. Por um lado, somos capazes de grandes avanços, a criação de cidades, o desenvolvimento da cultura, a organização da vida em sociedade. Por outro lado, esses avanços estão sempre sob a sombra do pecado. A civilização pós-Éden nunca está isenta da corrupção moral que marca a condição humana. Isso nos lembra que, apesar de todos os avanços tecnológicos e culturais, a humanidade ainda precisa de redenção. O progresso material e social por si só não resolve o problema do pecado. A cidade de Enoque, como todas as cidades que viriam depois, é um lembrete de que o verdadeiro progresso não pode ser alcançado sem a restauração da relação entre a humanidade e Deus. A história da cidade de Caim nos desafia a pensar sobre o que significa realmente construir uma civilização. O progresso humano é inevitável e é algo que reflete a imagem de Deus em nós, como seres criativos e organizadores. No entanto, a história de Caim também nos adverte que, sem Deus no centro, as civilizações se tornam lugares onde o pecado se manifesta de novas maneiras. A cidade de Enoque, portanto, nos lembra que, enquanto a humanidade pode avançar em muitas áreas, o verdadeiro progresso, o progresso espiritual, só pode ser alcançado através da reconciliação com Deus. Essa é a grande mensagem da história redentora. Apesar de nossa capacidade de construir e criar, precisamos da graça de Deus para redimir nosso coração e nossa civilização. A cidade de Caim é um símbolo do início da civilização, mas também um lembrete das tensões entre progresso humano e pecado. O que isso nos ensina sobre nossa própria sociedade? Como podemos buscar o verdadeiro progresso, aquele que envolve tanto o material quanto o espiritual? Compartilhe suas reflexões, curta e comente. Vamos continuar essa jornada explorando as profundezas da narrativa bíblica enquanto caminhamos em direção ao clímax dessa história fascinante. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada pela história de Caim, entramos em um território de interpretações teológicas e simbólicas mais profundas,
algumas das quais não são abordadas explicitamente na narrativa bíblica, mas têm despertado interesse ao longo da história da interpretação cristã. Uma dessas teorias é a chamada semente da serpente, uma ideia controversa que explora a linhagem de Caim em conexão com a queda de Adão e Eva e a promessa redentora de Deus em Gênesis 3:15. Essa interpretação sugere que a linhagem de Caim carrega um simbolismo maior e potencialmente mais sombrio do que o simples relato do primeiro homicídio. Para entender essa teoria, precisamos voltar a Gênesis 3:15, onde após a queda de Adão e Eva, Deus profere uma promessa de redenção que envolve uma batalha entre a descendência, ou semente da mulher, e a descendência, ou semente da serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é interpretado pela maioria dos teólogos como a primeira menção profética da vinda de Cristo. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, trazendo a redenção à humanidade. No entanto, ao longo dos séculos, alguns intérpretes bíblicos começaram a ver em Caim e sua linhagem um possível reflexo da semente da serpente mencionada aqui. A teoria da semente da serpente sugere que Caim, ao matar Abel e ao ser exilado da presença de Deus, representa mais do que apenas um indivíduo pecador. Ele poderia simbolizar uma linha de humanidade que vive em rebelião contra Deus. O pecado de Caim, nesse contexto, não seria apenas um ato isolado, mas o início de uma linhagem marcada pela oposição à vontade de Deus. Essa interpretação não significa que Caim seja literalmente um descendente da serpente, Satanás, mas sim que ele representa aqueles que seguem o caminho do mal, rejeitando a aliança com Deus. Essa linha de pensamento sugere que, desde o início, a humanidade seria dividida entre aqueles que seguem a Deus, a linhagem de Sete, que foi gerado após Abel, e aqueles que seguem o caminho de rebelião, a linhagem de Caim. No relato bíblico, os descendentes de Caim são associados a vários avanços culturais e tecnológicos. Gênesis 4, 20 e 22 descreve os filhos de Lameque, da linhagem de Caim, como os fundadores da criação de tendas, da música e da metalurgia. Enquanto isso, mostra que a linhagem de Caim contribuiu significativamente para o desenvolvimento da civilização. O texto também sugere que essa linhagem estava imersa em violência e corrupção. Lameque, por exemplo, é mencionado em Gênesis 4, 23 e 24 como alguém que se vangloria de ter matado um homem, declarando que sua vingança seria 70 vezes 7. Isso indica que a violência e o derramamento de sangue, que começaram com Caim, continuaram a se manifestar na sua descendência. Essa narrativa reforça a ideia de que a linhagem de Caim simboliza a perpetuação do mal e da desordem na criação de Deus, em contraste com a linhagem de Sete, que eventualmente levaria ao nascimento de Noé e à preservação da humanidade durante o dilúvio. Se olharmos para a história de Caim e Abel à luz de Gênesis 3:15, podemos ver o início de uma batalha simbólica entre essas duas sementes. Abel, o justo, cuja oferta foi aceita por Deus, representa aqueles que seguem o caminho da justiça, enquanto Caim, cuja oferta foi rejeitada, escolhe o caminho da desobediência e do ódio, culminando no assassinato de seu irmão. Essa batalha entre as duas linhagens continua ao longo de toda a Bíblia, manifestando-se de várias maneiras, entre Israel e as nações pagãs, entre os profetas e os falsos profetas, e, finalmente, entre Cristo, o descendente prometido da mulher, e Satanás, a serpente. No Novo Testamento, o apóstolo João faz uma conexão clara entre Caim e essa linha de rebelião quando escreve: Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. 1 João 3,12. Aqui João sugere que Caim era do maligno, confirmando a ideia de que Caim pode ser visto como uma representação daqueles que seguem a linha de desobediência iniciada pela serpente no Éden. Se Caim representa a semente da serpente, isso nos leva a uma questão central da teologia cristã.
a promessa de redenção através da semente da mulher. A história de Caim e Abel é um lembrete de que o pecado entrou no mundo e dividiu a humanidade, mas também aponta para a necessidade de redenção. Cristo, como descendente da mulher, veio para vencer essa semente da serpente e restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Enquanto a linhagem de Caim é marcada pela violência e pela rebelião, Cristo oferece um novo começo para toda a humanidade, reconciliando-nos com Deus e curando as feridas causadas pelo pecado original. A interpretação de Caim como parte da semente da serpente nos convida a refletir sobre a batalha espiritual contínua entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a rebelião contra Ele. Ao longo da Bíblia, vemos esse conflito se desenrolando, culminando na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Para nós, essa narrativa nos desafia a escolher a qual linhagem pertencemos. Seguimos o caminho de Caim, marcado pela violência, desobediência e afastamento de Deus, ou seguimos o caminho da semente da mulher, marcado pela justiça, fé e obediência a Deus? A história de Caim nos lembra que o pecado é uma força poderosa, mas também nos aponta para a vitória final de Cristo, que esmagou a cabeça da serpente e nos oferece redenção e nova vida. A interpretação de Caim como parte da semente da serpente traz uma perspectiva simbólica e profunda sobre a batalha espiritual entre o bem e o mal. O que você acha dessa interpretação? Como isso impacta sua visão da história de Caim e da humanidade? Deixe seus comentários e continue conosco enquanto refletimos sobre essas questões. Curta, compartilhe e participe da discussão. Há muito mais para aprender e explorar nessa jornada espiritual. A história de Caim, sua esposa, sua cidade e sua linhagem nos desafia a refletir sobre nosso próprio papel no mundo. Assim como Caim, enfrentamos as consequências de nossas escolhas, mas como ele, também somos convidados a buscar a misericórdia de Deus. Embora as consequências do pecado sejam reais e dolorosas, a graça de Deus está sempre presente, nos chamando de volta ao caminho da redenção. A pergunta final que a história de Caim nos deixa é simples, mas poderosa. Qual linhagem seguiremos? A de Caim, marcada pela violência e pelo afastamento de Deus, ou a linhagem da promessa, que culmina em Cristo, aquele que trouxe a verdadeira reconciliação entre Deus e a humanidade? Agora que terminamos essa jornada pela história de Caim, é hora de refletir sobre o que aprendemos. A história de Caim ainda fala profundamente ao nosso mundo de hoje, e cada um de nós é desafiado a considerar como essas lições impactam nossa vida pessoal e espiritual. Então, qual é a sua opinião sobre a história de Caim e suas implicações para a nossa sociedade atual? Você vê a necessidade de buscar o caminho da redenção, tal como é revelado na Bíblia? Deixe suas reflexões nos comentários. Curta, compartilhe e continue a conversa. Se essa história o tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas participarem dessa discussão, mais poderemos aprender uns com os outros sobre os mistérios e as verdades da Palavra de Deus.